Gerenciar contratações públicas é lidar com um poder e uma responsabilidade gigantescos, não é? A gente está falando do nosso dinheiro, do dinheiro público. E olha, com a nova lei de licitações, o jogo ficou ainda mais sério. A responsabilidade aumentou e os riscos, bom, eles aumentaram junto. E aí fica a pergunta, né? Uma pergunta que vale milhões, literalmente. Como é que um gestor público consegue administrar tanto dinheiro sem colocar a própria carreira e até a liberdade em risco? Porque, vamos ser sinceros, um deslize aqui não é só um probleminha burocrático. Pode ser algo que muda a vida de uma pessoa para sempre. Então, vamos entender isso a fundo. Mas, olha, felizmente, ninguém precisa navegar nesse oceano de regras às cegas. Existe um guia, um mapa oficial. É o que a gente chama de metaprocesso de contratação. E a melhor forma de pensar nisso é exatamente como um mapa do tesouro, sabe? Só que, nesse caso, o tesouro é a segurança jurídica. Seguir esse mapa não é só excesso de burocracia, não. É, na verdade, a principal proteção do gestor. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender esse mapa, o metaprocesso. Depois, vamos falar sobre a primeira linha de defesa, que é o planejamento. Em seguida, a seleção e a gestão do contrato. Aí vem o ponto crítico, o que acontece quando tudo dá errado. E, por fim, como se prevenir usando controle e integridade. Vamos lá? Certo. Então vamos começar pelo começo, o metaprocesso. Essa jornada toda é basicamente dividida em 3 grandes fases. Pense nelas como os elos de uma corrente. Se um quebrar, todo o resto desmorona. E que fases são essas? Bom, são 3 pilares. Primeiro, o planejamento. É aqui que tudo começa, onde se define o que precisa ser feito. Depois, a seleção do fornecedor, que é a parte da competição de escolher a melhor proposta. E, por último, a gestão do contrato, que é garantir que o que foi prometido seja entregue. Simples na teoria, mas o diabo mora nos detalhes. Ok, agora um ponto de atenção máximo aqui. Se tem uma fase que pode, literalmente, salvar a pele de um gestor, é essa, o planejamento. É a fundação de tudo. Se a base for fraca, a casa inteira cai. E a primeira peça dessa fundação é o famoso Estudo Técnico Preliminar, o ETP. Olha, isso aqui não é só mais um formulário para preencher, de jeito nenhum. O ETP é a prova dos 9. É o documento que mostra que a decisão foi pensada, foi racional, que se olhou para o mercado e se escolheu a melhor solução para um problema real. É a sua justificativa técnica. Beleza, se o ETP responde por que estamos contratando, o termo de referência, ou TR, responde o que e como. Eu gosto de pensar no TR como a planta de um arquiteto. É o projeto detalhado da contratação. Tá tudo ali. O que vai ser comprado, as especificações, as obrigações de cada lado. Sem margem para dúvida. E por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Simples. Um ETP e um TR bem amarrados são o colete à prova de balas do gestor. São esses documentos que vão provar, lá na frente, que a decisão não foi tirada da cartola, mas que foi técnica, foi transparente. É um verdadeiro escudo contra qualquer acusação de negligência ou coisa pior. Bom, com um planejamento sólido na mão, a gente passa para a fase de ação. Mas não pense que a responsabilidade diminui. Muito pelo contrário. Agora é a hora da execução, da seleção do fornecedor e da gestão do contrato. E aqui, a atenção tem que ser redobrada. Essa etapa é onde a coisa acontece de verdade. A gente está falando de todo o caminho, desde publicar o edital, analisar as propostas, escolher quem venceu, até o dia a dia de fiscalizar se o contrato está sendo cumprido direitinho. A palavra de ordem aqui é diligência. Cada passo, cada decisão tem que ser transparente, justificado e, o mais importante, documentado. Tudo bem, mas e se algo der errado? E se as regras forem quebradas? Bom, é aqui que o tom da nossa conversa muda. Fica bem mais sério. Porque as consequências de uma falha podem ser, sem exagero, devastadoras. A primeira camada de problemas é a chamada sanção administrativa. O que é isso? É basicamente a punição que o próprio governo aplica quando identifica uma irregularidade. Claro, sempre com direito à defesa, mas, ainda assim, é uma penalidade. E o que chama a atenção aqui é a escadinha da punição.
Começa leve, com uma advertência, um puxão de orelha, depois a coisa aperta com uma multa, que pode ser bem salgada, chegando a 30% do contrato, aí sobe mais um degrau, o impedimento. E no topo, a sanção mais temida, a declaração de inedoneidade. Isso é um cartão vermelho. A empresa fica de fora de qualquer licitação no Brasil por até 6 anos. Mas o buraco é ainda mais embaixo. O risco não para no administrativo. Ele vai para a esfera criminal. Fazer uma contratação direta fraudulenta, por exemplo, não é só um erro de gestão. É crime. Crime mesmo, previsto no Código Penal. E a pena? De 4 a 8 anos de reclusão. Aqui a gente não está mais falando de multa, a gente está falando de cadeia. A liberdade da pessoa está em jogo. Ufa! Com um cenário de risco desses, a pergunta óbvia é: como se proteger? E a resposta está em 3 palavras: prevenção, controle e integridade. Vamos ver as ferramentas práticas para blindar o gestor e o processo. Para começar, é crucial entender a diferença entre governança e gestão. Pensa assim, a governança desenha o campo e define as regras do jogo. A gestão é o time que entra em campo para jogar. Uma não funciona sem a outra. Uma boa governança é o que permite que a gestão jogue com segurança. E na prática, como isso funciona? Bom, tem várias estratégias. Seguir o plano anual de contratações, analisar riscos, mas tem uma que eu quero destacar: o princípio da segregação de funções. A ideia é simples e genial. Significa que a pessoa que autoriza o pagamento não pode ser a mesma que recebe o produto. Ninguém pode ter o controle total do processo. Isso divide o poder e reduz, e muito, o risco de fraude ou erro. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Essa nova lei de licitações, com toda a sua complexidade, ela é uma ferramenta para melhorar a governança e trazer mais eficiência? Ou será que ela acabou criando um novo campo minado, cheio de riscos para o gestor? A verdade, talvez, é que ela seja as duas coisas ao mesmo tempo. E a única forma de atravessar esse campo com segurança é com 2 armas poderosas: conhecimento e muito, mas muito cuidado.